Hey, let's push through! This'll do it! If we take the offensive now, Metaphor ReFantásio, o jogo que me inspirou a fazer uma review como essa. Sim, pode até ser o mesmo jogo da developer de Persona, mas ele não é o mesmo. E cara, eu não sou do tipo de dar spoiler no começo, mas esse jogo me fez sentir algo diferente. E nesse grande e aguardado vídeo, eu vou te contar o porquê dele ter merecido uma review só pra ele, diferente de qualquer coisa que eu já fiz no canal. Ok, primeiramente eu vou te avisar que a história, personagens, a maneira como é introduzido, conflitos, amizades, batalhas, itens, lojas, elementos, arquétipos e bosses são todos experienciados melhor se você for completamente seco no jogo. Zero spoilers, zero ideias, zero guias. Pelo menos é assim que eu acho que o jogo como esse deve ser experienciado. E parte do que fez a minha experiência ser tão marcante com ele. Então eu vou separar aqui na barrinha do YouTube os tópicos e tu vai vendo o que tu preferir. Eu vou marcar assim algumas coisas que eu acho que possuem spoilers que eu não gostaria de saber antes de jogar. Então fica atento. E por último, a gameplay gravada é minha. Mas se eu acabar usando algo que não é da minha autoria, eu com certeza deixo os créditos na descrição. E se você quiser apenas um resumo sem nenhum spoiler e a minha opinião, então tu deveria pular pro final desse vídeo nesse tempo que tá aparecendo na tela. Sem mais enrolação, vamos lá. História. Talvez eu acabe usando o mesmo modelo do vídeo do Mario Luigi, mas eu tenho mais pra falar. A história de Metaphor é enorme, são mais ou menos 70 horas pra completar a história principal, sem contar missões secundárias, e o jogo faz um trabalho espetacular pra te colocar no mundo criado por ele. Em Metaphor, tu vive um mundo parecido com um mundo de fantasia comum à la Dungeons and Dragons, mas ele tem muitas inspirações no mundo real. Quase como se fosse uma metáfora para as coisas que acontecem nele. O mundo é separado por diferentes tribos, que são muito reminiscentes de raças padrões, como elfos, anões e outros. Eles têm nomes diferentes e características bem distintas. Ruissantes são como elfos, geralmente mais inteligentes e aptos e com orelhas pontudas. Clemar são a raça mais comum e não tem nada de mais além dos chifres que possuem, mas por eles serem a mais populosa, eles tendem a inferiorizar as outras raças. Também tem umas raças mais diferentes, tipo os Eldif, que são como corujas assassinas, que eles são aptos e têm mais hábitos noturnos. E também a raça do protagonista, uma das mais importantes para a história, os Zelda, que eles são a raça mais incomum e a mais parecida com os humanos comuns. O porém é que, como no mundo nem tudo é magia e flores no jeito como as raças se tratam, o racismo é muito presente. Os Clemar, por exemplo, geralmente assumem posições de poder, enquanto a raça Paripus, pessoas com aspectos de animais como orelhas e rabos, elas geralmente costumam ser a população da periferia e são facilmente, executados em praça pública por ousar desrespeitar a autoridade de uma raça superior. There's no way that crowd was going to listen to anything a Paribus said. Isso tudo sem nem mesmo falar do racismo que os Zelda sofrem, que vem de uma crença espalhada pela igreja. Basicamente a religião mais popular é o Sanctarismo, que trata os Zelda como uma raça pagã, que não devem ser respeitados em hipótese alguma.
E isso com certeza é muito refletido na gameplay do jogo. Outro aspecto presente no jogo é a existência de um livro que conta a história do mundo humano, o nosso mundo. Nesse livro, a nossa vivência é contada, porém de uma forma mais utópica, só que ela se distancia um pouco da verdade. Por exemplo, uma seção explica como todos nascem apenas de uma tribo, e ninguém nasce sofrendo discriminação por isso. Mas isso não é bem verdade. Tem várias seções dessas pelo jogo, descrevendo como seria se as coisas como votação e acesso à saúde fossem direitos universais. E os personagens acabam sempre lendo alguma seção do livro, que é do protagonista. E eles idealizam quão melhor e mais igualitário o mundo deles seria se as ideias do livro fossem verdadeiras. O autor do livro, Moore, é quem te ajuda a criar e manusear o poder mais presente no jogo, que é dos arquétipos, que eu vou falar mais tarde. E ele vai ser relembrado das memórias que teve e como ele foi isolado pelo antigo rei depois de escrever esse livro e depois de fazer coisas que não serão detalhadas nessa review. Beleza, mas e os humanos? Bom, os humanos são o nome dos mais fortes monstros que habitam nesse continente. Eles têm características reminiscentes dos humanos que a gente conhece, mas com um aspecto bem mais aterrorizante. Eles têm diferentes inspirações, como esse que é inspirado em uma pintura. E são os mais temidos monstros pela população. Dizem que se alguém foi afetado por magia de forma maligna, chamada de melancolia, ela mesma pode se transformar em um humano. O que a gente vê o próprio antagonista fazendo, transformando alguém em humano. Tá, mas e a magia? Bom, a magia está no ar. Ela é chamada de Magla, mas a igreja veta o uso e aprendizado do uso da magia. A não ser que você possa comprá-la! Ignitores são ferramentas que transformam a magia em magia convencional, curas, bolas de fogo, maldições e mais. Só que isso só é oferecido pro exército e pra quem tem dinheiro, especialmente as mais fortes. O livro carregado pelo protagonista também foi vetado, por motivos desconhecidos. Tá bom, eu falei isso tudo e eu nem sequer toquei na história principal do jogo. Eu não quero entrar nos mais minuciosos detalhes, tanto porque ela é muito longa, tanto porque até fica difícil pra mim explicar o quão boa ela é. Mas pega a minha palavra, cara, ela vai te deixar engajado, especialmente se tu curtiu o que eu já falei do mundo. Na verdade, se esse for teu caso, já pode pular pra conclusão do vídeo e adquirir o jogo. Basicamente, a história principal consiste em: o rei foi assassinado por um veterano militar chamado Lewis Gilbert, um dos melhores vilões que eu já vi em um jogo, na verdade. Ele é... cara, ele é muito foda. I am the hero, the savior of this country. You would save it, would you? I hope that dream does not end in futility. My name is Louis Guilbert. I am the rightful king, he who will forge anew this unworthy country into a utopia. Attack in any number, wield any weapons, but fight with your very lives. If you live by a creed, show me its strength. Que é, como um vilão, que se preze, né, o poder da magia real pra ele, que é basicamente a magia mais top de todas. Quando isso acontece, o protagonista e a Gálica, que fazem parte de um esquadrão secreto que sabe a localização do príncipe, têm a missão de tirar a maldição que foi posta nele, ainda quando ele era jovem, para que ele possa assumir o trono. Ou, caso contrário, quem sabe o que pode acontecer quando a magia real cair nas mãos erradas. Mas ninguém sabe que o príncipe tá vivo. E o principal suspeito de ter colocado a magia no príncipe é o próprio Louis. Então, cabe ao protagonista e à Gálica forjar vínculos, batalhar e construir uma equipe para que possam retirar a magia do Louis ou derrotar ele. Além disso, o protagonista descobre o poder ancestral dos arquétipos, que dão a ele acesso à magia poderosa, sem o uso dos ignitores. Mesmo que eles ainda podem ser comprados e usados se tu quiser. E o sistema de arquétipo é uma das melhores partes da gameplay do jogo, então a gente vai falar disso depois.
Enfim, no dia do funeral do rei, o castelo do mesmo ergue-se aos céus e o próprio rei, que usou uma magia real para evocar um feitiço que, quando ele morresse, o castelo ia aos céus e faria uma eleição pública. E ele fala isso pra todo mundo. Basicamente, quem você quiser que seja o rei vai ser contado como um voto. E tu pode mudar ele quando tu quiser. É só tu quiser que outra pessoa seja o rei. Até um determinado período de tempo. Além disso, não é possível assassinar alguém que tá entre os melhores, pois a magia real vai impedir de fazê-lo. História vai, história vem, e o protagonista é sua gangue de um nobre que perdeu sua família porque o Louis quis, uma ex-defensora particular do príncipe, um nerd maníaco por métodos de locomoção, um Eudif que perdeu seu filho para o preconceito, uma cantora agente dupla infiltrada na equipe do Louis, uma sacerdotisa de uma religião segregada, e um garoto da periferia adotado por Louis, que mudou de lados. Decidem participar nessa disputa pelo trono, desvendando os poderes da igreja, a mente depredada de Louis e mostrando para a população o que descobrem para adquirir a confiança dela e transformar um Elder em um rei. Sem entrar muito em detalhes, essa é a história. Gameplay. Eu não vou falar só do combate, porque aqui tem muito mais que isso. Esse jogo ele toma muita inspiração da série de Persona, ou seja, tu escolhe quando e como tu vai enfrentar as batalhas e o que tu vai fazer com o teu tempo. Geralmente tu tem um limite de tempo para terminar uma dungeon, e na dungeon a sua mana é limitada, e o único jeito bom de recuperar ela é saindo dela e gastando o dia inteiro para descansar e voltar com a mana cheia. Ou seja, tu além de explorar a dungeon, tem que pensar bem no tempo que tu vai demorar para completar ela. Mas não só de dungeon se faz um Elder. No seu tempo livre, tu pode aumentar os seus status sociais, que esse jogo chama de perícias que um rei precisa, como eloquência, imaginação, sabedoria, bondade e coragem. Como admirando uma vista, tomando banhos em algumas águas termais, lendo livros, pulando de precipícios, que é isso, cara? E mais. Mas todas essas suas perícias de rei só são úteis porque com elas tu tem acesso a vínculos com pessoas. Essas pessoas são a forma mais efetiva de se tornar mais forte, como um rei deveria ser, desbloqueando diferentes arquétipos, habilidades e melhorando eles. E a gente já vai falar dos arquétipos, calma aí, só mais um pouco. Por exemplo, criando um maior vínculo com uma das maiores vendedoras de ignitores, o que tu usa pra ter magia no mundo sem ter arquétipos, tu pode ter laços com as lojas e receber descontos, ou receber cartas com dinheiro pra ajudar na sua aventura, ou fazer amizade com um membro do exército, que melhora sua defesa ou ataque dependendo se tu tá na vanguarda ou retaguarda em combate. Então tudo isso também deve ficar na sua mente na hora de decidir o que tu vai fazer com o teu tempo limitado. Que por sinal, todas essas amizades têm histórias únicas e a maioria delas é muito boa. Eu até ia fazer um ranking detalhado, mas isso ia acabar comendo muito tempo de vídeo. Mas se isso for bem, talvez eu faça, não sei. Por último, antes do combate, existem um monte de missões secundárias. E diferente de muitos jogos, essas são muito interessantes, como por exemplo, um quadro de caçados em cada cidade, que te dá recompensas por ir, sei lá, para um deserto e matar uma fera que tá amedrontando os cidadãos locais. Muitas missões liberam um local no mapa e tu pode gastar dias para viajar. Mas a parte boa é que não são dias só gastos. Tu pode ficar esses dias no teu trotador coraçado, que é o nome do método de transporte nesse jogo, e pode fazer algumas atividades, como ler livros, conversar com membros da sua equipe, passar pano no chão, cozinhar, que aumenta tanto seus vínculos como suas perícias de rei. Só essa mecânica de viagens aumenta muito a imersão do jogo. Sério, é algo que é difícil pra caramba sentir em jogos, que é o passar do tempo, a sua aventura, e como ele afeta as coisas ao teu redor. As diferentes paisagens que tu encontra, as cavernas menores, os ecossistemas que cada inimigo vive, tudo isso te deixa extremamente engajado na história, no mundo e nos seus personagens. Combate. Ok, bora lá. Primeiro, sim, o combate é de turnos, mas cara, é dinâmico, ok? Não tanto quanto Mario Luigi ou sei lá, Expedição 33, mas não tem como ser muito mais que aquilo. Mas ele é rápido e meio que dos combates normais, 1/3 deles nem sequer é enfrentado em turnos. Uma forma melhor de explicar é em passos. Então bora. Primeiro passo, avistar o inimigo. Esse é o inimigo, e se ele te ver, ele vai te atacar. Só que se tu sofrer um ataque, pode ser muito fatal.
Então o teu trabalho é bater nele com a sua arma equipada e tirar a sua barra de armadura. Caso o inimigo seja mais fraco que tu pode apenas o derrotar e ganhar experiência, tirando muito um aspecto chato de RPGs, que é o grind demorado. Que nesse jogo não é nada além de, sei lá, ficar batendo em inimigos fracos, fora de combate de turnos. Mas, caso o inimigo esteja nivelado a você, ou até mais forte, quando você derrubar sua barra de armadura, o inimigo vai cair no chão, e tu poderá iniciar o combate com um turno inteiro de vantagem. Mas se tu tomar um golpe sem desviar, rolando, vai lá, Souls-like, o inimigo que começa com a vantagem. E, bom, em um jogo da dificuldade que não é de se ignorar, isso pode causar... Beleza, tu derrubou o inimigo e tem um turno de vantagem. E agora? Segundo passo, o combate. Agora sim, o combate é dividido em turnos e seus membros de equipe podem ficar na vanguarda, tomando mais dano físico também, ou na retaguarda, dando e tomando menos dano físico. Mas e os ataques? Como eu uso a minha magia? Aí que entra os arquétipos. Arquétipos são o poder dos membros da tua equipe. E a melhor parte, todo mundo pode ser qualquer coisa. Basicamente, existem os arquétipos padrões, como guerreiro, cavaleiro, mago, berserker, curandeiro, de classes normais de RPG, que fazem o que tu espera. Mas tu pode combinar habilidades de arquétipos, usando magias de arquimagos em curandeiros, ou usando ataques defensivos no seu berserker, que devia ser um canhão de vidro, quanto usar arquétipos que têm habilidades mais únicas. Arquétipos como comerciante usam dinheiro para dar dano crítico e que passa qualquer resistência nos inimigos. Farsantes usam ataques que deixam os inimigos mais fracos. Comandantes de guerra movem sua formação e aumentam a sua defesa ou ataque dependendo de onde seu time está, na vanguarda ou na retaguarda. Dançarino de máscaras pode usar poder de arquétipos diferentes, um invocador de demônios que invoca demônios, e mais. Tudo isso pode ser combinado com outros arquétipos e cada membro da equipe é mais voltado para um tipo específico deles, como magia, dano físico ou suporte. Mas isso não significa que tu não pode dar aquele papel para qualquer um. Esses arquétipos são melhorados quanto mais tu melhora seus vínculos com teus parceiros e cria vínculos com novas pessoas. Faz com que tu aumente as tuas opções de combinações e variedade de habilidades. Isso tudo pode parecer muita coisa e meio que é, sim. O jogo começa devagar, te deixando interagir cada vez mais com essa mecânica toda. É meio fluido, mas pra alguém novo em um RPG eu confesso que é coisa demais, pode ser algo que não te atrai. Mas eu diria que a satisfação de masterizar essa mecânica toda vale muito a pena, principalmente pela quantidade de combinações que tu pode fazer. Sério, é insana. Tão insana que, pela primeira vez, eu quis grindar pra poder criar combinações diferentes. Sabe o quão insano é falar que eu voluntariamente fiz grind em um jogo? Tudo isso e eu nem citei como tu consegue ganhar mais ataques acertando fraquezas ou ataque síntese, que querem arquétipos específicos no teu time para realizar um ataque combinado devastador, com umas animações bem maneiras. Terceiro passo. Vitória! Agora que tu derrotou o inimigo, tu consegue dinheiro, que pode ser usado em lojas para comprar melhores equipamentos, e Magla, que serve para desbloquear arquétipos, melhorar eles, ou misturar habilidades de arquétipos diferentes. Outro bônus é que se tu vencer a batalha sem tomar nenhum dano, tu vai ganhar um bônus de Magla, dinheiro e experiência. Ah, é verdade, eu tenho que falar do boss final também. Véi, é incrível! Tudo combina muito bem. A estética, os movimentos, a briga, a música, é tudo incrível. Mais um ponto do porquê que o Louis é um dos melhores vilões que eu já vi em um jogo. Eu só não dou 10/10 porque a disparidade em dificuldade da primeira para a segunda fase é meio grande demais. Soundtrack. Ok, vindo de um jogo da Atlus é de se esperar que a OST seja incrível. E é, quem diria? Não diria que chega nos níveis de Persona... Sério, a música de Persona é muito boa. Mas é uma música que encaixa o jogo perfeitamente e a sua atmosfera. Tem muitas músicas boas, mas 3 das que eu mais gosto é de vantagem e desvantagem em uma batalha.
a música que toca na capital do jogo durante a noite. E essa música, que é muito pica. Enfim, música que encaixa muito bem com a estética do jogo e com certeza vai te dar algumas que vão ficar na tua cabeça por um tempo. O que não coube nas outras categorias, e caramba, eu devia mudar o nome dessa categoria pra ficar menor, senão não vai encaixar na tela. Primeiro, o jogo é lindo. Não tanto em relação aos gráficos, nesse quesito ele é bem mid, mas a interface dos menus é perfeita. O estilo vitruviano com o estilo de pintura renascentista é perfeito, encaixa muito bem. Os closes de partes de personagens, a tela de equipamentos, tudo é muito bem feito e combina muito com o tema, padrão da Atlus. Uma coisa que é bem não apreciada em jogos em geral é que a interface do jogo é extremamente responsiva. O que eu quero dizer é que quando você clica numa série de botões, tu não precisa esperar para o menu carregar. Por exemplo, se eu tô na tela de selecionar arquétipos e clico o botão de sair do menu 3 vezes seguidas, eu instantaneamente saio de todos os menus. Isso pode não parecer algo muito perceptível vendo uma gameplay, mas quando tu joga, o sentimento que tu sente com esses menus responsivos é muito gostosinho. E isso vale para todos os menus do jogo. Mas nem todo jogo é perfeito, e eu tenho problemas com a metáfora refantasiada. O primeiro é que, mesmo que o jogo ajude, ainda é muita coisa para digerir como jogador novo. Eu falei isso antes, e se eu sentir isso, sendo que eu já sou um jogador de outra série de RPG, não só da Atlus, imagina quem pegou esse jogo como primeiro RPG. Eu acharia justo alguém falar que acabou largando por ser muita coisa. E isso é uma pena mesmo, porque esse jogo tem muito a oferecer. Outra coisa que eu não gostei tanto foi... Na verdade, eu acho que eu não tenho muito mais o que comentar. Conclusão. Se você pulou pra cá, bem-vindo de volta. Metaphor é um jogo que vai te imergir no mundo e vai te fazer ficar sedento pra saber o que ele esconde. Os segredos das associações do poder, a personalidade de aliados e inimigos, poder ver o tempo passar, sentir como se você estivesse numa aventura mesmo, contando os dias para as coisas encaixarem perfeitas antes do teu tempo acabar, explorando as diferentes maneiras de como usar a infinidade de opções que o jogo oferece e melhorando seus vínculos e amizades com seus melhores amigos. Isso é uma experiência impagável, sério. Não é só uma jogatina qualquer. Eu garanto que quando tu terminar essa aventura, tu não vai esquecer dela tão rápido. Isso também é a graça de ter um jogo de 100 horas. Tu sente que realmente fez parte de uma grande aventura. Uma jornada em que conheceu personagens, derrotou vilões e teve uma conclusão muito satisfatória. Se tu conseguir se adaptar a um sistema com muitas opções e um combate que, por mais que seja de turnos, troca entre ação e combate tático com uma fluidez incrível, tu não vai se arrepender de experienciar essa maravilhosidade. Metaphor tem suas falhas e não é um jogo pra todo mundo, mas se tu tá aqui, eu acho que ficou óbvio pra mim que ele era o jogo pra mim. Vai ser muito difícil isso acontecer de novo, e eu nem tenho certeza disso, mas eu acho que Metaphor Fantasio é o meu primeiro jogo que eu daria a nota 10/10. Foi isso. Esse vídeo ficou no forno um tempão, faz uma cota que esse script está pronto e editar isso aqui vai dar um trabalho do caralho. Espero que vocês tenham gostado e se tu gostou, na verdade, dá a tua curtida, por favor. E se quiser, veja a série de Persona. Se tu já conhece a história do jogo, eu diria que tu pode ver a primeira hora do primeiro vídeo e pular ele. O ritmo dele é ruim pra caralho. E ver os outros, sério, principalmente o último ficou muito top. E sobre o vídeo de Mario Luigi, eu não acho que ele vai vir cedo, principalmente porque eu não comecei nem a jogar nenhum dos outros 3 jogos que faltam. Mas eu tenho outro vídeo em mente de uma série de 2 jogos que eu acabei jogando nesse meio tempo, que eu adorei jogar. Então, até a próxima. E não se esqueçam, agradeçam o Manjion por esse vídeo ter saído. E tenha uma boa jogatina de Hollow Knight Silksong.